Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, iniciamos nossa jornada pelo livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega e curtir o vídeo para ajudar o canal. Então, a grande questão é: como é que se lê uma história escrita há milhões de anos em páginas de pedra? Foi exatamente essa pergunta que Charles Darwin, agindo quase como um detetive da natureza, se propôs a responder. E o seu principal livro de pistas? O Registro Fóssil. Pensa nele como um livro muito, mas muito antigo, com várias páginas faltando, mas que, para um olhar atento, revela segredos incríveis sobre a origem e a transformação da vida. Vamos mergulhar nessa investigação. Bom, a primeira grande tarefa do Darwin foi encontrar alguma ordem no meio do que parecia ser um caos. Ele sabia que o registro geológico era um quebra-cabeça com muitas peças faltando. Mesmo assim, ele percebeu algo fundamental. A história da vida não era de jeito nenhum aleatória. Havia um padrão, uma ordem clara e inegável ali, nas camadas de rocha. A maior dificuldade eram justamente as peças que faltavam. Onde estavam os elos de transição? Muita gente via isso como uma falha fatal na teoria da evolução. Mas aqui é que está a genialidade do Darwin. Ele transformou essa fraqueza em uma peça central do argumento dele. A ausência de evidência não era uma prova de que evolução não aconteceu. Era só a prova de que o nosso livro de história estava incompleto. E aqui está a primeira grande pista que ele encontrou. Quando ele organizou os fósseis por idade, das camadas mais profundas e antigas para as mais recentes, um padrão muito claro começou a aparecer. As formas de vida mais antigas eram, no geral, mais simples. Com o passar do tempo, a vida ia se tornando mais complexa, mais diversificada e, o mais importante, novos grupos não surgiam do nada. Eles apareciam gradualmente. Era a assinatura de uma história de transformação, não de uma criação súbita. Agora, a nossa investigação nos leva para uma segunda pista fundamental e um tanto dramática: a extinção. Para Darwin, a extinção não era um acidente, um evento raro. Pelo contrário, era uma peça central e constante no grande teatro da vida. Era, na verdade, o próprio motor da mudança. Com essa ideia, Darwin conecta a extinção direto com a luta pela sobrevivência. Não era uma questão de azar, entende? Era uma consequência natural da competição. As formas mais adaptadas prosperavam, enquanto as menos adaptadas, com o tempo, simplesmente desapareciam. A extinção era basicamente o outro lado da moeda da seleção natural. O ponto crucial aqui é o ritmo desse processo. A extinção de um grupo inteiro não acontecia da noite para o dia, e nem a ascensão de um novo grupo. Era um ciclo lento, contínuo. O desaparecimento de uma espécie era como abrir uma vaga no mercado de trabalho da natureza, um espaço para que novas formas com novas adaptações pudessem surgir e prosperar. A vida estava e ainda está em constante fluxo. A terceira grande pista de Darwin foi conectar as peças, ligando as espécies que a gente vê hoje com essa longa linha do tempo encontrada nas rochas. Ele percebeu que a árvore da vida, com todos os seus galhos e folhas, tinha suas raízes fincadas bem fundo no registro geológico. E isso mostra uma consistência incrível na teoria. Pensa bem, se cavalos e rinocerontes de hoje são parentes distantes, os seus ancestrais fósseis deveriam aparecer em camadas geológicas próximas no tempo. E era exatamente isso que o registro mostrava. A geologia não contradizia a biologia. Pelo contrário, ela fornecia a dimensão de tempo que a teoria da descendência com modificação precisava para fazer sentido. Mas tinha uma pedra no sapato de Darwin, uma das objeções mais fortes à teoria dele. Se a evolução é gradual, por que em certas camadas de rocha, grupos inteiros de espécies parecem surgir do nada, sem ancestrais claros nas camadas de baixo? Darwin precisava de uma boa explicação para isso. E aqui está a resposta dele, voltando àquele problema inicial, o livro com páginas faltando. Para Darwin, esses surgimentos repentinos não eram eventos reais de criação. Eram ilusões, criadas por longos períodos de tempo cujos registros geológicos foram simplesmente perdidos, erodidos pelo tempo ou que nunca chegaram a ser fossilizados. As páginas da história simplesmente não estavam mais lá. Vamos pensar da seguinte forma: se a gente tivesse cada página da história, veríamos uma transição suave, como um filme. Mas como só temos alguns frames, tipo a página 1, a 5 e a 10, o que a gente vê são saltos. O problema não está na história em si,
mas em quão bem ela foi preservada. A imperfeição do registro era a chave para entender os tais surgimentos súbitos. Mas a investigação de Darwin enfrentou outra aparente contradição. Se tudo está em constante mudança, como explicar as espécies que permanecem praticamente as mesmas por milhões de anos, os chamados fósseis vivos? Isso não iria contra a própria ideia de evolução? A resposta de Darwin para isso é surpreendente. Para ele, estabilidade e mudança não eram opostos. Eram, na verdade, dois lados da mesma moeda, ambos governados pela mesma força, a seleção natural. Ela não era só uma força de mudança, mas também de preservação. A lógica é bem elegante. Imagina um organismo perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Se esse ambiente não muda, qualquer nova variação provavelmente vai ser uma desvantagem. Nesse cenário, a seleção natural age como um controlador de qualidade, eliminando as variações e mantendo a forma original que já provou que funciona. A mudança só é favorecida quando o próprio ambiente muda. E aqui, Darwin adiciona mais uma camada de complexidade. Os próprios processos geológicos que formam os fósseis tendem a favorecer a preservação de longos períodos de estabilidade. Os períodos de rápida mudança ambiental e evolutiva, que são geologicamente mais curtos, têm menos chance de deixar um registro. Então, o registro fóssil tem um viés embutido, que nos faz pensar que a estabilidade é a norma e a mudança a exceção. E assim, a gente chega ao final da investigação de Darwin. Depois de analisar todas as pistas, a ordem nas rochas, o drama da extinção, as conexões entre as espécies e as aparentes contradições, ele estava pronto para apresentar o veredito final. Juntando todas as peças, o quadro que emerge é de uma coerência impressionante. A história contada pelas rochas não é uma de criações separadas e imutáveis. É a história de uma imensa árvore da vida, com um tronco comum, cujos galhos se desdobram lentamente ao longo de um tempo profundo, moldados pela variação, pela luta e pela seleção. E este é o veredito de Darwin, dito com toda a cautela de um cientista. Ele reconhece as dificuldades, as lacunas no registro, mas para ele, a força das evidências a favor da evolução era simplesmente esmagadora. As objeções, por mais sérias que parecessem, não eram fatais para sua grande teoria. No fim das contas, essa é a grande síntese. As duas grandes histórias, a da geologia e a da biologia, se alinham perfeitamente. As rochas nos dão o quando, a cronologia, e a teoria da evolução por seleção natural nos dá o como, um mecanismo que explica essa cronologia. A história escrita nas pedras é a mesma história contada pela vida. Neste episódio, vimos como Darwin usa a geologia para revelar a cronologia da vida, uma história marcada por surgimentos graduais, extinções lentas e um padrão que conecta o passado ao presente de forma coerente. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante. Se as rochas contam essa história em escala planetária, que histórias o nosso próprio corpo revela sobre esse passado ancestral? Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para o Mental Chip. Para uma compreensão melhor, a leitura da obra, disponível no link da descrição, é recomendada. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.